começar com a doutora Fátima Eusébio, que nos vai falar do arquivo histórico da Diocese de Viseu. A doutora Fátima Eusébio é doutorada em História da Arte em Portugal e é coordenadora do Departamento dos Bens Culturais da Diocese de Viseu e diretora do Tesouro Museu da Catedral, portanto, de Viseu. Passo a palavra então à doutora Fátima Eusébio. Ora, boa tarde a todos. Vou tentar cumprir o meu tempo. Eu começava já por compartilhar aqui a minha tela, que é para ver se isto está mesmo tudo em funcionamento. E pronto. Antes de mais, vou tentar comprar. Tentei comprar tempo, mas não consegui, e então já vi que as negociações são difíceis. Eu queria realmente saudar o professor Paulo Fontes e sobretudo o Dr. Nuno Estevão, com quem falei previamente antes desta sessão, e nesta saudação realmente também saudar todos os participantes e o Centro de Estudos de História Religiosa por esta iniciativa. Realmente esta rede de arquivos da Igreja, penso que será aqui uma oportunidade extraordinária. Desde logo tem aqui um efeito extraordinário, que é pôr o assunto na ordem do dia com tantos participantes que temos aqui. Só isso é extremamente relevante, porque acho que é uma área de extrema importância e a nível das dioceses eu não conheço a fundo a realidade das diferentes dioceses a nível nacional, mas não me parece que as caminhadas estejam a ser muito frutíferas e que os arquivos realmente, salvo algumas exceções, possam estar hoje ao nível, se calhar, daquilo que nós pretenderíamos, quer em termos de preservação, quer em termos de disponibilização desta documentação. Em relação, por isso, eu vou traçar um bocadinho aquilo que foi o percurso do Arquivo Histórico da Diocese de Viseu. Eu alerto desde já, eu não sou arquivista, apesar de ter formação em ciências documentais, mas fiz apenas a formação por gosto e nunca me dediquei especificamente à parte do arquivo. Dedico-me muito mais aos restantes bens culturais da Diocese. Mas, não havendo outro responsável, acabei por ficar também com o arquivo histórico e todo o trabalho que fui desenvolvendo foi porque realmente é uma área para a qual faz parte também dos bens culturais e para a qual é necessário haver uma grande sensibilidade. Para nós foi muito importante quando em 2009 ocorreu em Braga um Conselho Nacional dos Bens Culturais e que foi especificamente dedicado ao tema do arquivo histórico das dioceses. Aliás, na altura participou o Dr. Pedro Penteado, com quem interveio nesta sessão. E nessa altura foi importante porquê? Porque nós estávamos numa realidade que era o paço episcopal da Diocese tinha sido totalmente... tinha sido retirada toda a documentação que estava na altura, portanto, numa das dependências do paço, porque o paço ia entrar em obras totais. E isso acabou por também ser uma oportunidade para nos envolver um pouco neste processo, e como o projeto do novo edifício ainda estava também a ser definido, criou-se esse alerta do Conselho Nacional dos Bens Culturais, acabou por criar uma certa sensibilização a nível da Diocese, no sentido de se criarem outro tipo de instalações que fossem um pouco mais além do que aquilo que era o depósito. Isto era a documentação enquanto estava antes de ser mudada para o novo edifício, e quando foi preparado o novo edifício foi possível. Eu recorri sempre, devo dizer que a realidade da minha diocese, e com certeza será também a de outras, é a ausência de recursos para alocar à parte de cultura, e quando estou a incluir aqui a cultura, estou a incluir também a parte da arquivística. E são áreas muito exigentes e eu sempre que houve oportunidades de recorrer a fundos comunitários através de programas que muitas vezes tive que contornar de formas muito diversificadas, e por isso todo o material, nomeadamente esta estantaria compacta, que é fantástica para o acondicionamento da documentação, foi tudo adquirido nesse contexto. E na altura, portanto,
criei os espaços que achei necessários, desde, portanto, o depósito, uma sala de leitura que só tem 4 lugares, mas é o suficiente para investigadores neste tipo de arquivo, a sala de higienização, um gabinete técnico, e também foi no âmbito dessa oportunidade que me permitiu a contratação, na altura, de uma técnica de arquivo, que foi uma técnica excepcional, que desenvolveu um trabalho extraordinário e de um grande rigor, e que permitiu que realmente toda aquela documentação que vimos há pouco naquelas estantes tivesse sido devidamente higienizada e que tivesse tido devidamente tratamento técnico para ser acondicionada no depósito do arquivo da Diocese. Portanto, o antes e o depois é totalmente diferente e isto permitiu-nos realmente que hoje em dia aquilo que é a documentação que é central da Diocese, portanto, toda a Câmara Eclesiástica, todo o arquivo histórico central da Diocese, encontra-se devidamente acondicionada e estamos a falar de documentação até 1920. Com muita pena minha, toda a documentação a partir de 1920 está por tratar, porque infelizmente lá está a falta de recursos. Esta técnica foi contratada ao abrigo de um dos tais programas de financiamento, porque eu na altura tive a candidatura para o inventário da Diocese e como tive essa candidatura contornei também aí a situação e consegui inserir entre os técnicos de inventário uma técnica de arquivo que ficou especificamente para esta área. E isto volta aqui atrás só para falar um pouco, isto porque se por um lado ainda há parte da documentação a partir de 1920 que está por tratar, a saída da técnica inviabilizou a continuidade do projeto para aquilo que nós pretendíamos alargar, que era incorporar aqui, se fosse a título de depósito, fosse a título definitivo para as paróquias que o pretendessem, a documentação que está a nível das nossas paróquias. A realização do inventário nas paróquias revela-nos uma realidade absolutamente catastrófica e que está, a nossa documentação paroquial encontra-se em algumas situações neste estado. Isto são imagens absolutamente chocantes mesmo, de forma como encontramos nas paróquias alguma da nossa documentação. Há muita documentação que se perdeu, há outra, a pouca que subsiste, e na Diocese ter-se-á perdido muita documentação. Há paróquias que não têm quaisquer livros, e eu sei que alguns estão no arquivo distrital, a parte da documentação do Cabildo também está no Museu Grão Vasco, no arquivo do Museu Grão Vasco, mas é uma documentação muito restrita em relação àquilo que seria o leque da documentação paroquial. E realmente esta realidade é absolutamente, portanto, assustadora e iniciámos ainda com a técnica o projeto de trazer realmente, face a esta situação catastrófica, trazer para o arquivo da Diocese estes fundos paroquiais para que fossem incorporados a título, podiam, através de um protocolo, e podia não é haver a cedência de propriedade, mas sim para que eles se pudessem preservar. Ainda conseguimos, ainda houve algumas realidades. Eu devo-vos dizer, por exemplo, porque mesmo quando nas paróquias, as paróquias dependem muito de quem é o responsável da paróquia, seja o pároco e depois as respectivas comissões, e a verdade é que os párocos mudam frequentemente, as comissões também mudam frequentemente e as sensibilidades são muito diferentes. E aquilo que, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo de uma documentação que tinha sido utilizada para uma investigação que eu tinha feito até antes de trabalhar na Diocese e que quando a devolvi tive o cuidado de a devolver nas devidas condições. Entretanto, eu fui encontrar esta documentação cheia de isto, que foi já depois de eu limpar a terra que estava por cima, não é? Ou seja, penso que a estratégia de incorporar nos arquivos centrais das dioceses aquilo que é a documentação das paróquias tem que ser o futuro. E a verdade é que grande parte desta documentação das paróquias terá desaparecido, para além da que está no arquivo distrital e no arquivo do Museu Grão Vasco, e é uma pena porque
caso houvesse possibilidade de ter dado continuidade ao projeto, nós tínhamos realmente incorporado no arquivo da Diocese toda uma série de documentação das paróquias. Este é um caso, o exemplo da documentação de uma paróquia que ainda incorporamos, mas realmente depois não foi possível dar continuidade ao projeto. A impossibilidade de manter a técnica de arquivo, e aí aqui isto é impossível realizar um trabalho deste sem termos técnicos qualificados ao serviço, alocados especificamente para estes serviços, porque só a boa vontade não chega e, neste caso, é precisamente o exemplo disso, porque mesmo para depois podermos dar resposta às pesquisas, não é? As pesquisas que nós frequentemente nos são endereçadas pedidos de pesquisa e enquanto tivemos a técnica isso foi possível, hoje em dia torna-se muito difícil porque eu não tenho possibilidade para me dedicar a isso. Nós temos os instrumentos de consulta necessários, os guias, tudo isso temos. Eu pus aqui esta imagem porque também temos todo o nosso jornal da Beira Centenário disponível junto ao arquivo. Mais um E minuto, só está bem? estou para terminar, sim, sim. E dizer que, por exemplo, nós que temos a Diocese de Viseu, apresentámos em 2016 a nossa história da Diocese, o facto de termos o arquivo nestas condições foi muito importante para os investigadores poderem desenvolver o seu trabalho. E aqui foi um reflexo da importância da existência do arquivo nestas condições. E ainda procurámos dinamizar já algumas atividades na altura do arquivo, nomeadamente até com crianças, porque eu acho que a educação para o património é muito importante até a este nível, e exposições, por exemplo, virtuais que fomos fazendo, mas que realmente é um trabalho que é difícil de ter continuidade se não tivermos quer recursos financeiros, quer recursos humanos alocados especificamente para esta realidade. E por isso espero que esta rede de arquivos da Igreja venha a proporcionar para já até para sensibilizar aquilo que são os responsáveis da Igreja. Portanto, aqui é a Conferência Episcopal, são os bispos, que é necessário responsabilizar e assumirem compromissos mesmo de que é possível realmente que esta área seja contemplada com recursos financeiros e recursos humanos. Caso contrário, a boa vontade só não nos leva, não nos consegue ter um trabalho consequente, de qualidade, que é o que pretendemos para o futuro.